és a fonte que jorra sem reservas. Tu és o noivo desejado em meio às nações. Vem com teu fogo e consome meu coração. Vem com tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com tua luz e dissipa as trevas. Vem com tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Senhor, tu és o fogo que consome. Tu és a água que purifica o homem, e o teu Espírito habita aqui dentro de nós. Então vem, tu és a luz que brilha em meio às trevas. Tu és a fonte que jorra sem reservas. Tu és o noivo desejado em meio às nações. Fogo e consome meu coração. Vem com tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com tua luz e dissipa as trevas. Vem com tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está ansiosa em te encontrar. Vem com teu fogo e consome meu coração. Vem com tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com tua luz e dissipa as trevas. Vem com tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Olá, irmãos, boa noite, paz seja com todos. Nós estamos aqui no nosso dia de ensino, dia de reunião de ensino online, né? Ainda estamos aqui no modo online, ainda pela internet, por esses dias ainda. Se Deus quiser, semana que vem já estaremos aqui com todos os irmãos aqui que quiserem participar com a gente do nosso estudo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar o seu coração em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Arca da Aliança, né? Nós, semana passada, começamos a falar sobre a Arca da Aliança
essa arca, onde ela era uma caixa feita de madeira por dentro, mas ela era revestida por dentro e por fora de ouro puro, né? Essa arca que nós falamos na semana passada, que tinha uma tampa também, que também era de ouro puro, né? Que era o propiciatório. Naquela tampa da arca havia ali 2 anjos esculpidos, né? 2 esculturas de 2 anjos que ficavam ali sobre aquele propiciatório, de frente um para com o outro, com as suas asas estendidas um para o outro. E a Bíblia nos fala, nós falamos disso na semana passada. Se você tiver curiosidade, depois você volta no vídeo da semana passada, da Arca da Aliança, para que a gente possa, para que você possa tirar as suas dúvidas. Nós falamos sobre a confecção da arca, do que ela era feita, como ela era feita, sobre esses 2 querubins que estavam sobre a arca, que a glória de Deus se manifestava ali entre aqueles querubins. Quando aqueles querubins juntavam as suas asas, lá se encontravam. A Bíblia fala que a glória de Deus se juntava ali debaixo das asas dos querubins. Era dali que Moisés falava com Deus. Era ali que uma vez por ano o sumo sacerdote também entrava e ali ficava diante da glória de Deus que se manifestava naquele lugar. Era ali que eles tinham resposta para aquilo que eles perguntavam, e também tinha resposta para os sacrifícios, para aquele sacrifício do Yom Kippur, que era feito uma vez por ano, para que o povo fosse redimido do seu pecado. Nós falamos desta arca, né? Esta arca que nós vimos na semana passada, sobre um elemento que havia dentro dessa arca, que o Antigo Testamento nos revela, que era as tábuas da lei. Naquelas tábuas da lei, que também são as tábuas da aliança. Nós lemos aqui na semana passada, aonde foi dito que dentro daquela arca, que naquela arca se carregava a aliança de Deus, a aliança que Deus tinha com o povo, a aliança que Deus tinha com Israel, e era simbolizava pelos seus mandamentos. Eram as tábuas da lei que Moisés havia recebido lá no Monte Sinai, quando ele estava lá, e ele desceu com aquelas tábuas em mão, com os mandamentos em mão, e através daqueles mandamentos que o Senhor havia dado a Israel, Israel e Deus firmou uma aliança. É por isso que aquela arca é chamada de Arca da Aliança, porque nela está a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E nós falamos aqui também semana passada que esta aliança não era propriamente dita as pedras que estavam ali dentro esculpidas, não. Nós sabemos e nós cremos que a aliança era o que aquilo simbolizava. A aliança com Deus não era uma arca de madeira revestida de ouro, não era algo material, não era algo palpável, mas aquele material, aquela arca, aquelas tábuas da lei simbolizavam a aliança de Deus. É assim como hoje nós que somos casados, nós temos uma aliança em nossas mãos. A aliança, ela não é o casamento, mas ela simboliza a união, ela simboliza o casamento, não é verdade? Esse anel que nós temos aqui na nossa mão é um sinal que nós temos uma aliança com alguém. Não importa, você pode ter essa aliança no seu dedo, você pode ter um anel no seu dedo. Se você não tiver o compromisso, uma aliança com uma pessoa, com a sua esposa, e a esposa não tiver uma aliança de vida com o marido, isso daqui não tem valor algum, porque isso não é em si a aliança, mas é o símbolo da aliança. Assim também é a arca do Senhor, assim também é a arca da aliança do Senhor. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. No Antigo Testamento nós encontramos textos que nos falam das tábuas da lei que estavam naquela aliança. Mas no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, esta revelação nos é ampliada, nos traz um escopo maior, nos fala de algo maior que havia com aquela arca, né? Tem um simbolismo maior.
simboliza ainda algo mais, e nós vamos entender isso hoje, nós vamos falar um pouco disto hoje com os irmãos em nome de Jesus Cristo, amém? Antes da gente poder começar, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus, vamos apresentar esse tempo ao Senhor. Você que está aí, já vai pegando a sua Bíblia, já vai preparando o seu caderno, a sua caneta para poder marcar aí. Compartilha também esta live aí no Facebook, compartilha essa live aí no YouTube, e eu tenho certeza que Deus também vai abençoar outras vidas, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós temos para falar, para aprender e para ensinar da palavra de Deus, é bênção, irmão, é bênção para aqueles que ouvem, e é bênção para aqueles que ensinam, é bênção para aqueles que compartilham. A palavra de Deus é uma boa semente, a palavra de Deus ela é sempre boa, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esse tempo ao Senhor. Fala conosco, Senhor, nesse tempo, fala com as nossas vidas, fala, Senhor, em nossos corações. Senhor, traz uma revelação para nós. Revela-nos, Senhor, os teus propósitos, Senhor, e os teus caminhos. Mostra-nos, Senhor, através daquilo que o Senhor tem nesta noite, Senhor, o teu amor para conosco, a tua provisão para com a nossa vida, Senhor, o teu cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, visita cada vida, visita cada lar que está conosco nesta noite, e que a mão e a graça do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Nós apresentamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, para começar, vamos ler um pouco da palavra de Deus. Vamos ler aqui o que está nos falando aqui, o livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Deixa eu voltar aqui, deixa eu achar aqui na minha Bíblia também. Hebreus capítulo 9 diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado ao seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, da qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizamente. Ora, depois de tudo isto, se preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então aqui, nesse texto, nos amplia um pouco o entendimento sobre a Arca da Aliança. Os textos do Antigo Testamento nos falavam já dessa arca, que ela ficava no tabernáculo. A princípio ela ficou no tabernáculo de Deus, no tabernáculo que Moisés construiu a Deus, e nesse tabernáculo ele era dividido em partes. A parte de fora, a parte exterior, era chamada de átrio exterior. A parte de dentro, a parte propriamente dita do santuário, era uma tenda, e essa tenda ela tinha uma divisão nela. A parte maior dela, a primeira parte, quando se passava pela primeira porta, pela primeira cortina, a parte maior se chamava o lugar santo. Esse lugar santo é onde os sacerdotes entravam todos os dias. Para quê? Eles entravam todos os dias para cumprir com os trabalhos do templo. É lá que eles trocavam os pães da proposição, é lá que eles mantinham o fogo aceso, o candelabro aceso. Era lá que eles cumpriam todo o ritual diário dos sacerdotes. Mas além do lugar santo, havia um lugar que era chamado de lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Esse lugar Santo dos Santos
já era diferente do lugar santo. Por quê? Porque no lugar santo os sacerdotes podiam entrar para o seu serviço. No lugar santíssimo não, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para ministrar naquele lugar, entrava naquele lugar para apresentar algo a Deus. E o que havia nesse lugar santíssimo? Nesse lugar santíssimo estava lá a arca da aliança, a arca que continha a aliança do Senhor. O texto aqui em Hebreus nos traz uma luz maior, fala que nesta arca não continha apenas, nos tempos lá do tabernáculo, as tábuas da lei, mas além das tábuas da lei também continha lá um vaso de ouro com o maná, e também continha lá a vara, o bordão, a vara de Arão que floresceu, que é aquela vara que quando Deus pediu para Moisés, que se separou lá entre alguns homens da tribo, alguns senhores, alguns chefes da nação de Israel, que se separasse dele lá varas, para que Deus, através de um milagre, através de um sinal, escolhesse aqueles que o serviriam como sacerdotes. A Bíblia fala que quando aquelas varas foram colocadas lá, somente uma vara floresceu, que foi a vara de Arão. E através desta vara, desse bordão de Arão, desta vara de Arão, é que se soube então que a família de Arão, essa família levítica, foi separada para o sacerdócio, foi separada para ministrar diante de Deus. Então lá naquela arca havia então as tábuas da lei, que eram as tábuas da aliança. Havia também um pote com o maná, um pote de ouro, e havia também, lá naquela arca da aliança, a vara de Arão que floresceu, o bordão de Arão, a vara de Arão que floresceu. É isso que havia lá. Algumas pessoas tentam achar, porque no Antigo Testamento não falam dessas coisas, mas havia uma tradição rabínica que cria nisso, e isso foi confirmada pelo escritor de Hebreus. Por quê? Se você ler o livro de Hebreus, você vai perceber que o escritor de Hebreus, que não se sabe ao certo quem foi, mas o escritor de Hebreus, ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento, ele era um grande conhecedor da lei, da Torá. Você vai ver que todo o livro de Hebreus, ele foi escrito exatamente para os hebreus, para toda aquela cultura hebraísta, para toda aquela cultura lá que cria no Pentateuco, que cria lá na Torá deles, e ele conhecia muito bem isso, e isso nos dá um entendimento de que naquele tempo sim, nos tempos do tabernáculo sim, havia dentro daquela arca as tábuas da lei, havia dentro daquela arca um jarro, um vaso com o maná, e havia lá também o bordão de Arão que floresceu. Mas o que isso simboliza? O que isso tem a ver conosco? Bom, vamos entender então como funcionava, vamos entender então como acontecia as coisas naquele lugar santíssimo, né? Então havia lá o tabernáculo, esse tabernáculo havia uma cortina aqui, que era a entrada desse tabernáculo, havia aqui uma cortina. Nesse lugar, esse primeiro lugar era chamado de lugar santo. Esse era o lugar santo. Mas havia aqui outra divisão nesse tabernáculo. Havia aqui uma outra cortina nesse tabernáculo. Essa outra cortina que nós conhecemos como o véu, ele era a cortina que separava o lugar santo do santíssimo. O lugar santo do lugar santíssimo. Então havia uma divisão. Nesse lugar santo é onde nós falamos que os sacerdotes podiam entrar. Então nesse lugar santo, os sacerdotes que estavam a serviço,
Os sacerdotes que estavam a serviço, eles podiam entrar aqui porque eles tinham um trabalho para fazer aqui. Eles tinham que manter o candelabro aceso, eles não podiam deixar que esse fogo se apagasse, eles tinham que sempre estar repondo o pão da proposição, eles cuidavam de tudo aquilo que havia ali no lugar santo, e isso era um trabalho diariamente, havia um revezamento de sacerdotes que cuidava desse lugar santo. Porém, nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, ele podia entrar uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote, ele entrava aqui nesse lugar santíssimo uma vez por ano. Para quê? Para oferecer um sacrifício em favor do povo. Era no dia de Yom Kippur, era no dia do sacrifício. E naquele dia, primeiro ele tinha todo um ritual para se cumprir. Primeiramente, ele tinha que sacrificar por si mesmo. Ele não podia usar as mesmas vestes que ele usava no seu cotidiano, era uma veste especial para aquele dia. Antes daquele dia ele se preparava, havia uma preparação para que naqueles dias ele pudesse entrar naquele santíssimo lugar. Quando chegava o dia, ele oferecia, antes de oferecer um sacrifício para o povo, ele tinha que oferecer um sacrifício por si, pelos seus pecados. E somente depois de cumprir todo esse ritual, era possível que ele entrasse aqui no santíssimo lugar. Mas presta atenção nisso daqui. Aqui no santo lugar, havia um altar de incenso. Aqui havia um altar de incenso, aqui no santo lugar. No santíssimo lugar, a Bíblia fala que também havia ali uma mesa de incenso, mas não era esse altar de incenso que tinha aqui no santo lugar, que o incenso ali queimava continuamente. No santíssimo lugar havia um altar. Por quê? Porque havia um utensílio que o sumo sacerdote usava nesse dia, que se chamava o incensário. Esse incensário, ele colocava um incenso, e aquele incenso subia como fumaça, e ele colocava esse incensário, entrava com esse incensário aqui no santíssimo lugar, e aquele lugar era coberto daquela fumaça. Aquela fumaça tomava conta daquele lugar, aquela fumaça tomava conta daquele lugar. Nesse lugar onde ele entrava, depois de oferecer o sacrifício, ele entrava aqui nesse lugar. Nesse lugar havia então esse lugar para se depositar o incensário, para se colocar o incensário ali onde ficava queimando aquele incenso. E havia aqui também a Arca da Aliança. Era aqui que ficava a Arca da Aliança. Era aqui que Deus se manifestava, que a glória de Deus se manifestava ao sumo sacerdote naquele dia. Só que era o seguinte: a roupa que o sumo sacerdote usava, havia lá o sumo sacerdote, a roupa que ele usava, aquela roupa especial que o sumo sacerdote usava, era uma roupa especial porque nas bordas dela havia romãs e sinos. Nas bordas da roupa do sumo sacerdote havia romã e sinos. Por quê? Porque enquanto ele estava se movimentando, enquanto ele estava andando, aqueles romãs, aqueles sinos iam fazendo barulho. E os sacerdotes que estavam aqui no lugar santo conseguiam ouvir enquanto o sumo sacerdote andava aqui nesse lugar santíssimo. Eles podiam ouvir e podiam ver que ele estava se movimentando, ele estava lá. Mas por que isso acontecia? Porque diz a tradição que eles pegavam
e amarravam uma corda aqui no rumo da cintura desse sumo sacerdote, e pegavam esta corda e deixavam ela para fora do lugar santíssimo. Por quê? Porque eles temiam que se aquele sacrifício feito primeiro pelo sumo sacerdote, aquele sacrifício feito pelo povo, não fosse aceito por Deus, eles sabiam que certamente aquele sumo sacerdote morreria no momento que a glória de Deus se manifestasse ali naquele lugar. No momento que a glória de Deus se manifestasse, se aquele sumo sacerdote não estivesse cumprindo todos os requisitos, se ele não estivesse com a veste correta, vestido corretamente, se ele não estivesse preparado, se ele não estivesse santificado pelo sacrifício, se ele estivesse com uma vida errônea diante de Deus, aquele sumo sacerdote, no momento que a glória de Deus se manifestasse sobre a arca, aquele sumo sacerdote seria morto, fulminado. E por isso eles amarravam esta corda no rumo ali da cintura daquele sumo sacerdote, e aquela corda ficava para o lado de fora do santíssimo lugar. Por quê? Porque os sacerdotes que estavam aqui, eles não podiam entrar para tirar esse sumo sacerdote caso acontecesse alguma coisa. Eles não podiam entrar, eles não podiam entrar. É interessante isso. Mas olha que interessante, por que que se entendia assim? Por que que se compreendia desta forma? Porque essa era a tradição e o costume do povo. Porque eles sabiam que o homem pecador, eles sabiam que o homem pecador não pode entrar em contato com a glória de Deus. Nós sabemos que qualquer homem, quando se depara com a glória de Deus, a sua carne não sustenta. Nós vemos homens pela Bíblia, vários homens pela Bíblia, que quando se depararam com a glória, muitas vezes nem de Deus, quando se depararam com a glória de um anjo, com a presença de um anjo ali, dependendo a presença e a manifestação daquele anjo, como aconteceu com Daniel, muitos ficaram ali enfermos, Daniel fala que por vários dias ele ficou acamado, ele ficou enfermo, por causa da experiência que ele teve com aquele anjo, na visão que ele teve. A Bíblia fala de vários homens que quando tiveram um contato com a glória do Senhor, eles caíram sobre os seus joelhos, eles temeram a morte, porque o homem, nós pecadores como somos, se não for a misericórdia de Deus, nós seríamos fulminados pela santidade de Deus. E um dos símbolos disto era o que acontecia aqui dentro desse santíssimo lugar. Olha que interessante. Agora eu te pergunto, o que simbolizava aquelas coisas que estavam dentro da arca? O que simbolizavam aquelas coisas que estavam dentro da arca da aliança? Na verdade, aquilo que estava dentro da arca da aliança era o que protegia o sumo sacerdote. O que simbolizavam aquilo que estava dentro da arca da aliança era o que protegia o sumo sacerdote. E é importante nós entendermos isso hoje. Por quê? Porque nós aprendemos semana passada que hoje nós somos esta arca de madeira que foi revestida da divindade, foi revestida do Espírito Santo por dentro, no momento que você aceitou a Jesus Cristo, e foi revestido por fora, no momento que você foi batizado pelo Espírito Santo. Veja que você foi revestido de ouro por dentro, e você foi revestido de ouro por fora. Veja que sobre nós, hoje, se manifesta a glória de Deus, assim como sobre aquela arca se manifestava a glória de Deus, hoje sobre a igreja se manifesta a glória de Deus. Hoje nós somos esta arca da aliança. Por que nós somos esta arca da aliança? Porque nós carregamos a aliança do Senhor dentro de nós, a aliança de Cristo aqui dentro de nós. Assim como aquela arca carregava as tábuas da aliança, hoje nós carregamos em nosso peito
a aliança do Senhor nós carregamos em nosso coração. Hoje as leis do Senhor não estão escritas em tábuas de pedra, mas as leis do Senhor estão gravadas em nosso coração, como prometeu os profetas. Está aqui, a lei de Deus está dentro de nós, e esta lei que está dentro de nós, faz uma aliança entre nós e o nosso Deus. Hoje nós participamos de uma aliança, não da velha aliança, que nós vemos aqui, um dos rituais da velha aliança, mas hoje nós participamos de uma nova aliança, mas nós sabemos e compreendemos e devemos entender, que aquilo que acontecia na velha aliança, é um sinal do que acontece hoje na nova aliança. Vamos começar entendendo algo. A Bíblia diz, que quando Jesus morreu, esse véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, ele foi rasgado. Esse véu que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos, ele foi retirado, ele foi rasgado de cima a baixo. Ele foi tirado. Quando diz que foi rasgado de cima a baixo, no momento que Jesus rendeu o seu espírito, quer dizer que Deus, uma ação de Deus, veio e tirou esta separação que havia do lugar santo para o lugar santo dos santos. Então agora já não há mais divisão entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Agora todos aqueles que entram no santo lugar, eles têm acesso ao santíssimo lugar. Isso é interessante. Isso é muito interessante de nós vermos. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós, que aceitamos a Cristo, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Não é verdade? A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Nós somos sacerdotes através de Jesus Cristo. Hoje não há mais sumos sacerdotes no molde levítico, homens como sumos sacerdotes. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que ele não vem da linhagem de Levi. O nosso sumo sacerdote, a Bíblia fala aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7, que ele é Jesus Cristo. E ele não vem da ordem dos levitas, mas ele vem da ordem de Melquisedeque, que é um outro estudo para um outro dia. Mas o nosso sumo sacerdote, ele não é mais transitório, como era aquele sumo sacerdote nos tempos do tabernáculo. É isso que nós lemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, quando fala que havia sim um sumo sacerdote, que primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo, porque ele era pecador, e depois ele oferecia um sacrifício pelo povo, e por isso o sacrifício dele não era perfeito, porque ele não era perfeito para oferecer tal sacrifício. Mas nós não somos como eles. Nós temos um sumo sacerdote perfeito, que não pecou, e ele ofereceu um sacrifício, um cordeiro puro. Ele se ofereceu como um sacrifício, como sumo sacerdote perfeito. E ele não era transitório, ele não veio por um tempo para entrar outro em seu lugar. Ele é eterno, ele continua sendo o nosso sumo sacerdote. E ele, como sumo sacerdote, nos fez sacerdotes. Todos nós que temos uma aliança com Cristo, todos nós que temos comunhão com Jesus Cristo, com o reino de Deus, nós fomos feitos sacerdotes dele. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o sacerdote é aquele que entra no tabernáculo, é aquele que entra no lugar onde Deus se manifesta para trabalhar. Os sacerdotes são aqueles que trabalham, os sacerdotes são aqueles que fazem o serviço diário. Quem é que faz o serviço diário? Os sacerdotes. Eram sacerdotes que mantinham o fogo aceso, eram sacerdotes que mantinham o incenso queimando de manhã
no almoço e pela tarde. Eram os sacerdotes que mantinham os pães da proposição. Eram os sacerdotes que mantinham tudo organizado ali no templo, no tabernáculo. Eram os sacerdotes. Jesus nos fez sacerdotes. Isso quer dizer que Jesus nos constituiu sacerdotes para que nós trabalhássemos para Ele, trabalhássemos aqui nesse lugar. Jesus não nos chamou simplesmente para que nós ficássemos parados, porque se nós ficarmos parados, se nós não trabalharmos, é porque nós não somos sacerdotes. Quem não ministrava dentro do tabernáculo? Sabe quem não ministrava dentro do tabernáculo? Quem não era sacerdote, quem não trabalhava. Estes ficavam do lado de fora, eles ficavam no átrio. Eles ficavam no átrio. Eles ficavam no lado exterior. Eles não ficavam no lugar santo, tampouco no lugar santo dos santos. Eles não se aproximavam do lugar santo dos santos como estes se aproximavam. Eles não tinham contato à glória de Deus como estes podiam se aproximar mais da glória de Deus, estar mais perto. Quando o véu se rasgou, esses tiveram contato diretamente com o lugar santo dos santos. Meu irmão, o lugar santo dos santos é para quem tem compromisso. Entenda uma coisa, o véu do templo se rasgou, mas não se rasgou o véu lá da entrada do tabernáculo, não se rasgou o tabernáculo, se rasgou o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Ainda assim, para você ter acesso à glória de Deus hoje, você tem que entrar pelo lugar santo, você tem que entrar nesse lugar de compromisso, nesse lugar de sacerdócio. Veja que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é sem trabalho algum. Se você quer ter acesso à presença e à glória de Deus, você tem que entender que você tem que ter um compromisso com Deus, ainda hoje. Glória a Deus que hoje, o nosso sumo sacerdote já conquistou para nós o direito de nós entrarmos no santíssimo lugar. Mais do que isso, hoje o nosso sumo sacerdote conquistou para nós o direito de não nós vermos a glória se manifestando naquela arca, naquele baú, naquela caixa. Hoje a glória de Deus se manifesta nos sacerdotes, em nós. A glória de Deus se manifesta na igreja. Porque hoje esta arca simboliza as nossas vidas como igreja. Hoje, aonde é que a glória de Deus se manifesta? Na igreja dele, na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é uma com Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o ramo da videira. A igreja de Cristo é a noiva. O apóstolo Paulo, quando fala da noiva, ele diz assim: olha, e está escrito: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas isto eu vos falo entre Cristo e a igreja. Ele fala lá no livro de Efésios. A igreja e Cristo é um só. Aonde é que a glória de Deus se manifesta? É na igreja. É na igreja. Então, se você quer provar da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, você tem que estar nesse lugar aqui, ó. Você tem que estar aqui dentro, num lugar de compromisso, num lugar de trabalho. Aonde é esse lugar de compromisso? Aonde é esse lugar de trabalho? É a igreja. É a igreja. É aqui que nós firmamos uma aliança com Cristo. Esses dias eu estava conversando com uma pastora. Eu estava conversando e falando com ela que nós temos percebido que muitas pessoas, elas vêm à igreja, muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas ouvem uma live como essa, um estudo como esse, muitas pessoas gostam de passar o dia escutando louvores ao Senhor, mas muitos desses, mesmos esses,
Ainda há muitos que não querem um compromisso, não querem estar aqui dentro. Sabia que tem muitas pessoas que ainda hoje, elas vivem como no Antigo Testamento viviam aqueles que ficavam aqui para o lado de fora do tabernáculo. Sabe o que os que ficavam do lado de fora do tabernáculo ficavam esperando? Ficava esperando pelo trabalho destes que entrava aqui dentro. Ficava esperando que estes que trabalhavam aqui como sacerdotes, eles cumprissem o seu dever, e eles dependiam destes. Ficavam esperando que o sumo sacerdote entrasse aqui no tabernáculo uma vez por ano, oferecesse sacrifício, e esperavam que Deus recebesse aquele sacrifício, que a glória de Deus se manifestasse ali, e Deus recebesse aquele sacrifício, que o sumo sacerdote uma vez por ano entrava aqui e se deparava com a glória de Deus. E sabe o que eles queriam? Eles queriam que esses homens aqui, que os sacerdotes e os sumos sacerdotes, fizessem todo o trabalho espiritual e religioso por eles. Sabe o que eles queriam? É que depois de tudo pronto, esse homem, esse sumo sacerdote saísse aqui e falasse assim para eles: olha, fica tranquilo, Deus, Jeová Jiré, recebeu o sacrifício. Mais uma vez Ele perdoou, mais uma vez eu vi a sua glória, mais uma vez Ele está conosco, Ele firmou aliança conosco, mais uma vez. Mas eles ficavam esperando isso. Irmão, deixa eu te falar, tem muita gente que está como as pessoas fora do tabernáculo, tem muita gente que vive uma vida cristã, que não é cristã, porque ele vive no átrio exterior, ele vive só superficialmente, ele não quer ter um compromisso com Deus, ele não quer ter um compromisso com Jesus Cristo. Ele até está aqui fora, ele até ouve o que está acontecendo aqui dentro, ele até acha bonito, ele sabe muitas vezes que do que acontece aqui dentro, ele pode ser abençoado, ele pode ser renovado, ele pode ser curado, mas ele não quer entrar para ele trabalhar como sacerdote. Meu irmão, a igreja, ela é feita de sacerdócio. Se você não quer ser um sacerdote, você nunca vai fazer parte da igreja do Senhor. Não pense você que sacerdote é o pastor, sacerdote é somente o mestre, o apóstolo, o profeta, o evangelista. Não pense você que sacerdote é um irmão, um ancião da igreja, um presbítero da igreja, um bispo da igreja. Não é. Sacerdote no Novo Testamento somos todos nós que aceitamos Jesus Cristo e temos um compromisso com Ele. Compromisso. Você tem que entender isso. Você tem que entender que a vida com Deus é uma vida de compromisso. Você sabe aonde está o milagre, você sabe aonde está a bênção, você sabe aonde está a manifestação, a provisão, o favor de Deus. O favor de Deus está aqui, na manifestação de Deus. O favor de Deus está quando Deus se manifesta através de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma revelação, através de um dom, através de uma bênção que é liberada sobre alguém inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela pode transformar a bênção, um milagre, e o favor de Deus está aqui, na manifestação. Meu irmão, se não tem manifestação de Deus, não tem o milagre de Deus. Mas como então as pessoas deveriam lidar com isso? Todos nós devemos então buscar esta manifestação para as nossas vidas, para que o favor, o milagre, a bênção de Deus, a aliança de Deus esteja com cada um de nós. Mas muitos ainda preferem experimentar daquilo que outras pessoas têm buscado. Meu irmão, Deus tem compromisso no Novo Testamento, na nova aliança, com os seus sacerdotes,
com a glória de Deus. Com a glória de Deus. É por isso que as pessoas, quando elas estão aflitas, elas vão procurar alguém que tem comunhão com Deus, alguém que serve ao Senhor. É por isso que quando as pessoas estão passando por alguma dificuldade, que elas sabem que tem algo espiritual, elas vão procurar, não vão procurar esses que estão aqui fora, porque esses que são superficiais, eles não podem atrair a manifestação de Deus, a bênção, o favor de Deus. É por isso que as pessoas, quando elas precisam de algo de Deus, elas vão procurar aqueles que servem a Deus, aqueles que são sacerdotes de Deus, aqueles que trabalham servindo ao Senhor, porque nós sabemos, nós entendemos e nós compreendemos isso aqui dentro de nós, irmão. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Não pense você que você vive uma vida superficial. Não pense que essa vida superficial que você está vivendo aí é uma vida agradável diante do Senhor. Não é. Sabe o que o Senhor quer de você? O Senhor quer compromisso. O Senhor quer que você entre no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, que hoje nós temos acesso a esse lugar. Deus quer que eu e você entremos lá, só que tem uma coisa: para entrar nesse lugar, não é de qualquer jeito. Para entrar nesse lugar tem que ter compromisso, para entrar nesse lugar você tem que ter Jesus, você tem que viver Ele, você tem que ter a lei de Cristo aí dentro do teu coração, servir a Ele, caminhar com Ele. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, tem que ter uma vida santa. No lugar santo você tem que viver uma vida santa, uma vida separada. Se você não viver uma vida separada, meu irmão, você não será um sacerdote do Senhor. O que é uma vida separada? Uma vida daquele que luta contra o pecado, daquele que não aceita o mundo, não aceita as coisas como são no mundo, daquele que ora, daquele que jejua, daquele que estuda as sagradas escrituras. Isso é viver uma vida santa. É aquele que renuncia ao pecado, e ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai se tornando um homem, como diz lá no Novo Testamento, um varão perfeito. Um varão perfeito, por quê? Porque vai chegar o dia que ele se torna alguém que as pessoas vão olhar para ele, e as pessoas vão querer segui-lo, as pessoas vão olhar para aquela mulher de Deus e vão querer segui-la. Meu irmão, nós não estamos nos tempos mais de nós olharmos como sacerdotes do Senhor para as pessoas e falar assim para elas: ó, não segue minha vida não, segue Jesus Cristo. Não, irmãos, você é sacerdote do Senhor, você que ministra, você que está na frente de obra, meu irmão, você tem que olhar para as pessoas e falar assim: olha para mim e segue, porque se você me seguir, você vai estar seguindo Cristo, porque eu estou seguindo Cristo. É tempo de ser sacerdote, é tempo de compromisso, tempo de compromisso. E não precisa ter medo, irmão. Olha só que maravilha, olha só como era a Arca da Aliança. E hoje, deixa eu apagar para falar isso para vocês aqui. Qual que era o símbolo que nós temos aqui no livro de Hebreus, que ele fala dessa arca? E essa arca que nós simbolizamos é essa arca que está aqui simbolizada em Hebreus. Fala que na arca havia 3 utensílios, na Arca da Aliança. Havia ali as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, ali estavam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Havia ali também um vaso ali. Aquele vaso, dentro dele continha o maná do deserto. E ali também, dentro daquela arca, estava ali a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão lá que deu a flor, a vara que floresceu, o bordão de Arão. E o que isso simbolizava? Por que que o sumo sacerdote podia entrar
naquele lugar, a glória de Deus se manifestava ali naquele lugar, e ainda assim aquele homem não era fulminado pela glória de Deus. É pelo mesmo significado que quando a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, nós também não morremos, nós não somos fulminados. E eu vou explicar isso para você. Veja que dentro da arca havia as tábuas da lei, as tábuas da aliança. E o que continha nas tábuas da aliança? A lei de Deus. A lei de Deus. Então, dentro destas tábuas da aliança, tinha toda aquela lei de Deus, e ela simbolizava, ali havia os 10 mandamentos, mas ela simbolizava toda a lei que foi dada a Moisés. Toda a lei, todos os rituais, tudo aquilo que foi dado a Moisés, era o símbolo da lei do Senhor. A Bíblia nos diz que a lei do Senhor, ela é santa. A lei de Deus é santa. Ela é separada, assim como Deus também é santo. Nós podemos entender, já pelo que nós conhecemos do Novo Testamento, se você estudar o livro de Romanos, você vai entender que esta lei do Senhor, ela foi dada para o conhecimento, para que as pessoas conhecessem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós sabemos que para uma pessoa ser salva, se não houvesse Jesus Cristo morrido na cruz, isto seria impossível. Por quê? Porque para uma pessoa ser salva, ela teria que cumprir toda a lei, ela teria que ser perfeita em toda a lei. É por isso que a Bíblia fala no livro de Romanos, que pela lei ninguém será salvo, ninguém será justificado. Ninguém será salvo pela lei, ninguém vai alcançar a vida eterna pela lei. Mas a lei é santa. A lei é santa. Mas ninguém vai conseguir cumpri-la. Ninguém consegue cumprir todos os preceitos da lei. Até porque ainda eles pensavam nessa época, na época do Antigo Testamento, na lei como sendo algo externo. Mas Jesus mostrou que esta lei não era só de atitudes internas, mas também era de uma atitude interna, que Deus não estava olhando só como você tratava o outro, de uma forma que os outros viam, mas também Deus estava olhando como anda o seu coração. Porque na lei dizia assim, Jesus fala isso no Sermão da Montanha, na lei dizia assim, não matarás. Mas Jesus disse, mas eu, porém, vos digo, se você falar mal contra o seu irmão, se você sem motivo se encolerizar, se irar contra ele e falar aquilo que não deve dele, você já cometeu homicídio. Veja que então não era só algo externo que as pessoas podiam ver, se aquilo estivesse dentro de você, aquilo já te condenaria diante de Deus. Meu irmão, quem seria salvo pela lei? Ninguém é justificado pela lei, ninguém chegaria diante da presença, da glória de Deus pela lei. Mas a lei é o símbolo da aliança. A lei é o símbolo da aliança. A lei é o que nos mostra, é o que nos revela essa aliança. Havia uma outra coisa ali, que era a vara de Arão que floresceu. O que é essa vara de Arão que floresceu? O que simboliza esta vara de Arão que floresceu? Simboliza o sacerdócio. O que é isso? Simboliza que a algumas pessoas foi concedida a oportunidade de se aproximar da presença de Deus. A algumas pessoas foi concedida o benefício de se aproximar, de fazer algo com aquilo que é santo, de trabalhar com aquilo que é sagrado. A raiz de Arão
a tribo de Levi, foi concedido que dele saíssem o sumo sacerdote, que chegava uma vez por ano e ali ele contemplava a glória de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas veja só, como poderia o homem, sendo pecador, se aproximar de Deus, sendo que a aliança entre esse homem e o próprio Deus era simbolizado pela lei? Imagina quando aquele homem entrava ali no lugar santo dos santos, o elo de aliança, o elo que ligava ele e permitia que ele ali visse a glória de Deus, visse a manifestação da glória de Deus. Esse elo eram as tábuas da lei, era simbolizado pelas tábuas da lei, que simbolizavam a lei de Deus, a aliança firmada pela lei. E esta aliança firmada pela lei, nós sabemos que o homem, ele jamais poderia cumprir. Jamais poderia cumprir. Então eu imagino que quando Deus se manifestava ali, havia ali as tábuas da lei, e pela lei, independente do sacrifício que tinha feito aquele homem, porque a Bíblia é clara em dizer aqui no livro de Hebreus que o sacrifício de touros e bodes, de animais, não pode tirar o pecado de ninguém. Aquilo era só um símbolo, aqueles sacrifícios eram só um símbolo do sacrifício perfeito que viria através de Jesus Cristo. Mas como podia então aquele homem estar diante da glória de Deus? Como podia então aquele homem presenciar a glória de Deus? Se quando Deus se manifestava ali, aquela lei de Deus ali, mostrava que aquele homem era pecador, aquele homem era um homem pecador, aquele homem era um homem impuro, aquele homem não podia estar diante da glória de Deus. Não podia, não podia. Mas por que então não se ouve falar de um sumo sacerdote que morreu na manifestação da glória de Deus? Quando Deus ali, quando era cumprido tudo aquilo que Deus pedia, por que ele não morria? Por causa desse item aqui. Por causa do terceiro item que havia dentro da arca. O simbolismo dele era um pote de ouro que continha o maná. O maná, Jesus fala que eles falavam que o maná era o pão que o maná é o pão que desceu do céu. Os antigos, os judeus, quando Jesus, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, isso você encontra lá no livro de João, no capítulo 6, Jesus passa para o outro lado do mar de Tiberíades ali, né? Jesus passa por outro lado do mar de Tiberíades, e do outro lado, no outro dia, vem as pessoas atrás de Jesus, e Jesus começa a falar com eles: vocês estão atrás de mim por causa que ontem eu multipliquei pão, e vocês doeu a barriga, e vocês querem pão de novo. Aí eles falaram assim: sim, Senhor, nos dá um sinal de quem é o Senhor, porque os nossos pais, eles comeram do pão que veio do céu, comeram o maná do deserto, o pão que veio do céu. E que sinal que o Senhor dá para nós? Porque eles queriam comer pão de graça de novo. Aí Jesus fala assim: ó, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eles não comeram do pão que veio do céu, porque eu sou o pão vivo que veio do céu.
Jesus, ele é o pão vivo que veio do céu. Jesus é o pão vivo que veio do céu. O que simbolizava aquele pote de maná dentro da arca, que nos fala lá em Hebreus 9? Aquele pote de maná simboliza o pão que desceu do céu. Isso era um símbolo de Jesus, um símbolo de Jesus. Aquele pote, aquele maná, aquele pão que veio do céu já era um símbolo de Jesus. Então, quando Deus descia na sua glória em cima daquela arca da aliança, ele olhava para aquele sacerdote, ele olhava para o sumo sacerdote e via que aquele sumo sacerdote, ele era alguém imperfeito. O livro de Hebreus nos fala que ele era imperfeito, o seu sacrifício era imperfeito. E ele era imperfeito quando ele era medido pela lei de Deus, pela aliança de Deus, a aliança que Deus havia firmado com aquele povo. E por que Deus não fulminava então aquele sumo sacerdote? Deus não o fulminava, Deus não o matava, porque Deus olhava para o terceiro elemento. Deus olhava para Jesus Cristo que ainda viria. Deus olhava para o pão que desceu do céu, mesmo ainda Jesus não estando aqui na terra, esse pão já simbolizava a vinda de Jesus Cristo aqui, o corpo de Jesus Cristo que morreria aqui na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Aquele pão, aquele maná é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus Cristo. É por isso que quando então Deus descia e manifestava a glória dele em cima da arca, ele não exercia o juízo da lei sobre aquele sumo sacerdote, porque entre a lei e o sumo sacerdote havia o pão vivo que desceu do céu, havia o símbolo de Jesus Cristo, e é por causa de Jesus que nós temos acesso à glória de Deus. É Jesus que nos promove o acesso à glória de Deus. É Jesus. Sabe por que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos? Nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque nós temos o pão vivo que desceu do céu na nossa vida, porque nós somos a igreja de Cristo. E o que caracteriza a igreja? A igreja ela tem 3 características de Cristo, isso você tem que gravar aí no seu coração, na sua vida. Quais são as características da igreja? A igreja tem o Espírito de Cristo, a igreja ela comunga, ela faz parte, ela participa do sangue de Cristo, e a igreja ela participa do corpo de Cristo. É por isso que é tão importante você participar da ceia do Senhor. Nós como igreja, nós temos o pão vivo que desceu do céu, nós fazemos parte desse pão vivo. Nós não recebemos a glória de Deus porque nós merecemos, porque nós somos totalmente perfeitos, não, nós recebemos e nós ainda podemos receber a glória de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós. Não é por nós, mas é por Ele, é por causa dEle. Mas por causa dele, hoje nós temos acesso à glória de Deus. Da mesma forma que aquele sumo sacerdote lá, ele não era fulminado, desta mesma forma nós também não somos fulminados, quando a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida, sobre a igreja, quando o peso da glória de Deus desce sobre a igreja. Nós não somos fulminados, sabe por quê? Porque nós também temos o pão vivo que desceu do céu. É por causa de Jesus Cristo. É por isso que quando isso se concretiza, quando esse simbolismo aqui se concretiza, e quando se simboliza se concretiza esse simbolismo, no momento que rompe, Jesus Cristo gritando assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
Ou seja, agora nós podemos, agora nós como sacerdotes do Senhor, nós temos acesso à glória de Deus. E nós temos acesso à glória de Deus porque esse maná, esse pão vivo que desceu do céu, que era simbolizado por esse pote de ouro, agora ele não é mais um símbolo, ele é real. Ele é real. Agora esse sacerdócio levítico, esse sacerdócio que veio através da escolha de Arão, ele é não somente um símbolo para um povo, para uma tribo, não. Agora ele se concretiza em mim e em você, em um sacerdócio que lhe é superior. O sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio de Levi, ao sacerdócio que veio através de Arão. Hoje, veja como se concretiza estas coisas. O sacerdócio levítico era apenas uma sombra do sacerdócio que nós temos em Cristo. Veja que o maná que caiu do céu, que eles guardaram ali naquele pote de ouro, é somente uma sombra do que Jesus é e do que ele simboliza para nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Veja que aquelas tábuas da lei são só uma sombra da lei que Deus gravou em nossos corações. Hoje você pode receber da glória de Deus aí na sua vida. Hoje você pode ser cheio do Espírito Santo. Hoje você pode ser batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, eu vejo muita gente, eu vejo muito cristão que ao invés de dar valor àquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, tem rejeitado. Hoje eu vejo nas igrejas, hoje eu vejo as pessoas não estão mais buscando o revestimento com o Espírito Santo, as pessoas não estão mais buscando a glória de Deus, não estão mais se dedicando em sentir a presença de Deus, em manifestar a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Meu irmão, a glória de Deus pode se manifestar na tua vida. Quando você orar pela vida de um enfermo e a glória de Deus se manifestar, aquele enfermo vai ser curado. Quando você orar por alguém que está perdido e a glória de Deus se manifestar, aquela pessoa vai receber luz na vida dela e ela vai encontrar um caminho. Quando você orar por alguém que está possesso, por alguém que está ali atormentado, se a glória de Deus se manifestar, aquela pessoa vai ser liberta. Mas veja que não é você, veja que não é o teu poder, veja que não é a sua força, é a glória de Deus que faz todas estas coisas, e Ele faz tudo isso hoje através do Espírito Santo que habita em nós, que foi derramado sobre nós. Veja que a arca, meu irmão, ela não é só revestida por dentro, ela é revestida de ouro, que é um símbolo da divindade, por dentro, mas também ela é revestida de ouro por fora. É por isso que nós somos revestidos por dentro pelo Espírito Santo. E esse revestimento interior, esse poder interior, quando ele entra dentro de nós, ele transforma as nossas vidas, ele transforma o nosso ser, nós começamos a deixar o pecado, nós geramos em nós o fruto do Espírito, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a fé, o domínio próprio, fidelidade. E isso é gerado pelo Espírito dentro de nós, é o fruto do Espírito. O amor é gerado dentro de nós, é o fruto do Espírito. Mas também Ele vem e nos reveste, para que nós possamos sair, para que isso que foi derramado sobre nós possa ser transmitido a outras pessoas, para que essa glória que foi derramada na nossa vida possa ser bênção para a vida de outras pessoas. Meu irmão, hoje você é a arca, você não precisa ter medo da glória de Deus, porque Cristo conquistou para você de novo o direito da glória, Cristo conquistou para você de novo o direito da glória, de receber a glória de Deus. O véu do templo se rasgou, você tem acesso, mas para isso você tem que ter compromisso com Deus. Para isso você tem que ter compromisso com o lugar santo. Sem compromisso no lugar santo não tem glória, meu irmão. E sem glória, meu irmão, não tem bênção, não tem perdão. Sem glória não tem cura, não tem transformação. Você e eu fomos chamados
não para estarmos no átrio exterior. Você e eu fomos chamados para sermos sacerdotes do Deus vivo, sacerdotes de Jesus Cristo, desse reino maravilhoso, o reino de Deus, um reino que não é feito pela mão de homens, mas de poder, de graça e alegria no Espírito Santo. Que você entenda esta palavra e grava esta palavra aí no teu coração, que tudo que foi falado aqui hoje seja um combustível para que você possa querer mais, para que você possa buscar mais. Meu irmão, se você não é batizado no Espírito Santo, essa é a meta da tua vida. Isso tem que ser a tua busca. Isso tem que ser a coisa que você mais deseja. Você precisa disso, para que a glória de Deus se manifeste sobre você, porque é esta glória de Deus que manifesta sobre você é que transborda na vida das pessoas. Você precisa ser cheio por dentro e você precisa ser cheio por fora, revestido e transbordante. Que o poder do Espírito Santo possa tomar conta de você, que aquilo que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário possa ser o combustível para que a glória de Deus te use e seja um instrumento na tua vida, e que você seja um instrumento para tudo aquilo que Deus quer fazer na tua casa, na tua família, nos teus familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você ainda não viu a primeira parte desse estudo, quando eu falo lá do Antigo Testamento, vai lá, nós gravamos semana passada, busca lá sobre a Arca da Aliança e vai estar lá no Facebook, no YouTube, nos nossos vídeos. Ouve também o estudo que vai falar bastante sobre isso, sobre aliança, sobre compromisso. Meu irmão, a vida com Deus é uma vida de compromisso, né? Que você possa ter um compromisso com Deus, para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Amém? Sexta-feira nós temos o nosso culto aqui. Ainda nessa sexta-feira nós estaremos fazendo o nosso culto às 18h30, então você é o nosso convidado para estar aqui na igreja às 18h30 juntamente conosco para cultuar ao Senhor, e também será transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Nós também temos o nosso culto no domingo nós temos a ceia do Senhor. Você que vai participar da ceia conosco, como nós dissemos aqui hoje, a importância, citamos um pouco da importância da ceia do Senhor. Você que vai participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo aqui conosco, venha nesse domingo, você é o nosso convidado para estar aqui juntamente conosco. Será domingo às 9h da manhã, então domingo às 9h da manhã, ceia do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, tenha um restante de semana abençoado. Aqui na igreja nós temos um lema, e o lema da igreja diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Nós cremos que Jesus está voltando, é tempo de nós prepararmos esse caminho e endireitarmos as nossas veredas, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.